Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, vai retomar o conteúdo de história da frente B, que é a G que dá para vocês. E eu acho que na semana retrasada ela passou o conteúdo sobre Roma. E, enfim, hoje eu vou estar conversando aqui um pouquinho com vocês sobre isso e depois a gente vai resolver alguns exercícios juntos, tá bom? Tá bem, gente? Eu vou apresentar aqui também, tá, Nilton? Só um momento. É, dá para você ver a tela? Tá um tamanho ok? Bom, Dá sim. qualquer coisa você fala pelo microfone agora. Se você tiver escrevido alguma coisa no chat pra mim E terminar, tá? peraí que agora foi. Oi? Ah, beleza. Antes de começar, eu ia perguntar se você tem alguma dúvida geral sobre esse assunto ou sobre algum outro assunto que você tem em mente aí. E se você quiser falar, fica à vontade, tá? Então, na aula que teve essa aula falando sobre a história da Roma, eu não consegui participar. Aí eu consegui fazer algumas atividades, assistir só o início da aula, só que eu preciso que dê uma recapitulada, um resumo. Pera aí, Newton, cortou um pouco a última parte da sua fala, se quiser retomar. É, eu apertei sem querer, desculpa. Eu falei Ah, que, para mim, pelo menos, eu preciso só de um resumo básico, assim, que eu vi umas atividades a respeito. E eu também já tinha visto isso no ensino médio. uhum. E você sentiu alguma dificuldade, enfim, com algum tema específico? Porque a história é, frequentemente ela é dividida em três partes: a monarquia, a república e o império. Teve alguma dessas três que você teve mais dificuldade na hora de resolver os exercícios? Então, sobre o Império, que eu Sobre o cheguei a império? ver assim, isso. Que você teve mais dificuldade, né? Isso mesmo. Beleza. Eu vou fazer uma recapitulação só para bem rapidinho, aí a gente foca mais no império, tá bom? Enfim, a monarquia é aquilo lá sempre aquela coisa básica, né? Tipo, a economia agrária e pastoreira é uma coisa estática. A organização da sociedade, e aí tem aquela divisão que vai ser importante para a gente pensar um pouquinho da república e depois a república e também um pouquinho do império, que a gente, enfim, a gente vê muito na escola esse assunto, então às vezes a gente decora, mas eu vou falar aqui para você. Lá em cima tá os patrícios, que são os proprietários de terras, depois os clientes são homens livres, que são meio que parceiros dos patrícios, então eles são protegidos pelos patrícios, eles não são patrícios, mas eles, enfim, por ser protegido por essa classe, eles têm alguns privilégios. E por último, lá embaixo, a gente tem os plebeus, que são estrangeiros, artesãos, comerciantes, e eles podiam ser escravizados por dívidas. Essa é uma característica importante que a gente tem que ter em mente. E a luta social que vai ter nessa época é entre o patrício e os plebeus. Por quê? Enfim, os patrícios eles tinham vários privilégios políticos e os plebeus viam aquilo e também queriam, porque, enfim, os plebeus eram maioria na sociedade, tipo, trabalhavam bastante e também queriam seus direitos. E, enfim, esse conflito vai durar por muito tempo aí na história de Roma, então é importante a gente ter em mente, assim, essa luta de classe entre esses dois. Enfim, aqui tá tudo bem? Tá de boa? É mais ou menos isso, a monarquia. Ela teve 7 reis ao longo da sua história. Acho que, enfim, a gente não precisa ficar decorando o nome nem nada disso.
E a lenda importante da criação de Roma é a lenda de Rômulo e Remo. Enfim, quando a gente vai estudar a história, a gente precisa de algumas fontes. E na história da monarquia de Roma, das origens de Roma, as fontes históricas são meio escassas. Então a gente vai meio pelo caminho das lendas, dos relatos orais. E uma lenda, um relato oral que era muito forte nessa época foi a criação de Roma por meio da loba, que tem, enfim, você gosta de futebol, você vai ver no o símbolo o escudo do time de Roma é uma loba alimentando seus dois filhos, e esses dois filhos são Rômulo e Remo, que, enfim, fazem parte dessa lenda. Enfim, questão de geografia, tá tudo ok. Ali que a gente tem que pensar o mapa mundo, então a gente pensa ali que pensa na Itália, e na Itália a gente pensa ali em Roma, que fica um pouco ao norte, fica próximo ali do mar Mediterrâneo também, enfim, tem muita conexão com o Saara. Enfim, essas são características importantes para a gente ir pensando daqui para frente, tá bom? Agora a República. É um novo regime político, só que com a mesma estrutura social e econômica. Enfim, a República ela foi instaurada por uma revolta dos patrícios, porque os patrícios estavam insatisfeitos com a, com a política que os reis estavam fazendo na monarquia, então os patrícios pegaram e fizeram como eles tinham recursos, eles pegaram e fizeram uma revolta e assumiram o poder por meio da República. E por mais que República signifique coisa pública, não era nada público assim não. Tipo, o poder estava na mão dos patrícios, tipo, tudo estava na mão dos patrícios, e é isso que a gente tem que entender sobre a República em Roma. E a principal instituição que essas pessoas criaram para segurar esse poder que esses patrícios criaram foi o Senado. E, enfim, até hoje é uma instituição que perdura aí no nosso país e em vários outros países do mundo. Enfim, também é um período com muitas lutas sociais entre a plebe e os patrícios, mais uma vez. E só que dessa vez teve uma consequência que foi entre esse conflito, que foi a criação da Assembleia da Plebe, que era formada só por plebeus, e também teve a criação das 12 tábuas, que era meio que uma criação tipo de leis que eram pregadas na porta de lugares importantes em uma língua que as pessoas entendiam. Então, os plebeus que estavam andando na rua olhavam para aquela placa e viam seus direitos ali. Então é muito importante aí essas conquistas plebeias durante esse período. Mas enfim, os plebeus eles conquistaram direitos políticos assim bem, se a gente falar comparado aos patrícios, eles conquistaram bem pouco, né? Mas enfim, pelo menos conquistaram. Então essa é uma característica importante. Mas os plebeus eles foram marginalizados economicamente. E, enfim, essa é uma característica importante também que a gente tem que ter em mente. E a gente vai ver daqui a pouco por que isso aconteceu e como aconteceu também. E aconteceu pela expansão romana, porque os romanos, eles, enfim, estavam insatisfeitos ali com o seu território e decidiram conquistar novos territórios. E o principal motivo que a gente tem que, tem que saber assim pelo Mediterrâneo. Assim, o Mediterrâneo nessa época, e, enfim, até hoje é muito importante o mar Mediterrâneo para comércio, para exército ficar circulando ali. Enfim, tem várias características que fazem desse mar um mar muito importante. E, enfim, o principal alvo dos romanos ali no mar Mediterrâneo é o Cartago, e o Cartago fica no norte da África. E, enfim, também o Cartago, ele é uma região importante de muito comércio no Mediterrâneo mesmo,
E, enfim, o Cartago nessa época dominava o comércio no Mediterrâneo e o que os romanos queriam era o domínio do comércio mediterrâneo. Então essas duas potências da época entre guerra e o Cartago sai arrasado da guerra. E com isso os romanos têm a expansão do seu império ali no norte da África, e também eles dominam o mar Mediterrâneo. Tem até essa questão do Mare Nostrum, que, enfim, eles dominam tudo e começam a ter uma grande influência política e econômica em toda a região. E, enfim, acho que essa é a principal característica da expansão romana. É lógico que ela vai conquistar outros territórios também ali, um pouquinho da Grécia, um pouquinho da Macedônia. Ela vai só aumentando assim. E, enfim, como eu falei, essa expansão ela vai causar no, nos plebeus e nos pequenos proprietários de terra um forte. Vai prejudicar muito os plebeus e os proprietários de pequenas terras. Por quê? Porque conforme o Império Romano, o Império não, desculpa, a República ela vai se expandindo, esses pequenos proprietários eles vão ficando mais pobres ainda, porque, enfim, conforme você vai conquistando terras, e com essas terras, com essas guerras que você vai travando, você vai conquistando escravizados. Então, para um patrício com escravizados competir com um plebeu que tinha terras ou um pequeno proprietário, esse patrício sai com muita vantagem, porque ele vai ter uma grande propriedade e com muitos escravizados que ele pode, enfim, utilizar dessa mão de obra de uma maneira gratuita para ele. Até aqui tá tudo bem? Tá, tudo bem sim. Beleza. Aqui é um pouco das consequências da expansão. Enfim, eu vou passar bem rápido por essa parte, porque a gente já comentou um pouco, que foi o aumento dos escravizados. Aí também teve um êxodo rural, que isso daí é importante a gente saber, porque esse êxodo rural vai encher a cidade de Roma de uma massa muito grande de pessoas. E, enfim, essa concentração de pessoas na cidade de Roma vai ser importante para a gente pensar um pouquinho do Império. E também o aumento da mão de obra é muito importante também para a gente pensar o Império Romano, tá bom? Enfim, eu vou passar isso daqui. Agora, a crise da República foi ocasionada principalmente por disputas pelo poder. E, enfim, e dentro dessas disputas, a gente tem a da plebe com os patrícios, tem os pequenos proprietários que com os patrícios também, tem a questão do exército, enfim, tem várias camadas ali naquele momento estão entrando em conflito pelo poder da República. E pensando nisso, eles criam o primeiro triunvirato, que é para dividir o poder entre três pessoas. E as três primeiras pessoas que ficam com esse poder em mãos são o Crasso, o Júlio e o Pompeu. Só que o Crasso acaba morrendo e o Júlio assume o poder. Ele quer assumir todo o poder e ele assume todo o poder, dando se intitulando como Júlio César, só que ele é morto pelos senadores. E, enfim, essa é uma história bem conhecida também, então acho que você já deve saber. E com a morte de Júlio César, a gente tem a criação do segundo triunvirato, que é o poder dividido novamente entre três pessoas. Só que vai acontecer agora, o que aconteceu antes também, uma pessoa vai sobressair diante das outras, e quem sobressai agora é o Otávio, que derrota os outros dois e recebe o título de imperador. Só que ele vai ser o imperador Augusto, então a gente tem que ter. Ele meio que muda de nome quando ele vira imperador. Então também é uma característica importante aí. As principais características do Alto Império, eu vou com mais atenção agora para, enfim, que você falou que
que é uma coisa que você já tem mais dificuldade, então eu vou mais devagar, tá? Aqui você tá vendo o slide ainda ou você parou de ver? Não, eu tô vendo sim. Tá? Então, beleza. É, eu vou usar meio que um resumo que eu fiz aqui, mas é que esse slide tá bem resumido mesmo, então eu vou usar minhas anotações aqui e depois eu te mando, tá bom? Vamos lá, então. O Alto Império, enfim, ele foi protagonizado, assim, o imperador era o Otávio, que se nomeou o cônsul vitalício, ou seja, ele tem o poder até quando ele quiser. E, enfim, ele também se tornou príncipe do Senado e, e ele podia escolher o seu sucessor também. Então, enfim, furou quase uma monarquia, porque ele, enfim, ele tinha todos os poderes políticos do Império Romano ficava na mão dele. Então, enfim, por isso a gente tem essa característica, pode chamar isso daí de um império, tá bom? E outra característica, outra questão importante é que o poder estava muito centralizado nas mãos deles, nas mãos do Augusto. E, enfim, ele cria um novo sistema de impostos. Essa é uma das criações que ele fez no Alto Império. Ele reorganiza a sociedade também. E, enfim, ao reorganizar a sociedade, ele acaba com os privilégios dos patrícios. Porque agora a sociedade romana vai ser dividida conforme critérios censitários. Ou seja, conforme você tem dinheiro, você vai estar lá em cima. Se não tem, acabou para você. É meio assim que ele organiza a sociedade. E também tem a política de pão e circo que ele faz para controlar a plebe. E, enfim, essas são as principais características do Alto Império Romano. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Ele também ele controlava os governadores por meio de inspeções diretas e relatos anuais. E, enfim, ele teve o seu sucessor também indicado, foi o Tibério, que é um filho adotivo dele. E, enfim, todo com essa transformação que ele foi causando na sociedade, com essa centralização do poder, o Senado perdeu muito sua relevância política. E, enfim, a economia entrou em crise, porque ele criou esse sistema de arrecadação de impostos, só que, enfim, acabou não dando certo. E houve a queda da arrecadação de impostos. E, enfim, com a queda da arrecadação de impostos, uma das coisas que ele fez foi emitir moedas. Só que, como a gente sabe, isso daí não dá certo. Tipo, no meio de uma crise, você pegar e sair emitindo moeda, o que vai acontecer é o aumento dos preços e a inflação. E também outra característica dessa época é que vai ter muita pressão dos bárbaros nas fronteiras do Império Romano. E, enfim, esses bárbaros são alguns proprietários de terra que foram se distanciando do Império Romano e acabaram enfim, se firmando ali em sua propriedade, enfim, se distinguindo dos romanos. E por isso a gente chama eles de bárbaros, mas não sei, há uma conotação totalmente pejorativa contra essas pessoas, tá bom? E, enfim, agora o Baixo Império Romano, o Baixo é a crise do Império Romano. E vai ser a crise do escravismo. E por que vai ser a crise do escravismo? Porque com o fim das guerras, naquela época, enfim, o Império Romano já era muito grande, muito difícil de se administrar, então eles não se envolvem mais em guerra com outros territórios, e isso faz diminuir muito o número de escravizados, porque lembra, os escravizados naquela época eram escravizados de guerra, eram conquistados, enfim, que eram esqueci a palavra, mas
eram presos como escravizados nas guerras que os romanos ganhavam. E também outra característica importante dessa época é que vai ser o surgimento do cristianismo. E, enfim, o cristianismo pregava contra a escravidão e contra as desigualdades, enfim. E a escravidão e a desigualdade eram o que meio que sustentava o Alto Império Romano, porque tinha muita escravidão e muita desigualdade, ou seja, por causa da criação dos impostos, foi se dificultando ainda mais a vida das pessoas, a vida das pessoas mais pobres em Roma. E aqui eu coloquei de uma, uma característica do Constantino, que é importante, porque ele liberou o cristianismo em Roma. Professor, não tá mais mostrando a tela. Ah, foi mal. Voltou? Voltou sim. Beleza. Enfim, algumas medidas para conter essa crise do Baixo Império, que é a redução das despesas. O Diocleciano dividiu o império entre Ocidente e Oriente, então eles pensavam que com o império mais reduzido eles conseguiriam administrar melhor. Enfim, só que isso não deu certo. Também teve o Edito Máximo, que foi feito para controlar o aumento dos preços e de salários. Foram se fixando tetos em ambos, tanto um teto no salário e tanto um teto nos preços, para que, enfim, controlasse a crise. Tem a questão do Constantino, que eu já falei, que ele faz o Edito de Milão e ele legaliza o cristianismo em Roma. E também tem o Teodósio, que dividiu o império novamente, mas o Ocidente já estava se desintegrando devido às invasões bárbaras. E, enfim, é mais ou menos isso. Essa parte sobre Império Romano, enfim, eu fiz muito rapidão aqui para ser só mais um resuminho mesmo. E que a gente tem que ter em mente também que a crise desse sistema, a crise do Império Romano vai desembocar no começo da Idade Média. Enfim, porque com as invasões bárbaras, as pessoas vão se juntando enfim, nas propriedades delas, criando fortificações. Essas fortificações vão ser conhecidas como os castelos que a gente tem, bem conhecidos. E era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Se você quiser fazer uma pergunta específica sobre o assunto, ou, enfim, sobre qualquer outra coisa também, fica à vontade, tá? Acabou aqui a apresentação. Tá, tá tranquilo esse assunto? Ou você tem alguma dúvida, alguma questão? Não, tá. Agora tá realmente tranquilo. Uma coisa que eu queria saber é quem foi mesmo que liberou o cristianismo ali, naquele período? Foi o Constantino. Eu... Ah, tá. Obrigado. Ele é o mais importante, sim, que você tem que lembrar enfim, nessa parte da crise, porque ele cria esse dito de Milão, e esse dito de Milão ele libera o cristianismo para geral. Então, enfim, era isso, essa parte do resumo. Se tiver alguma questão da outra frente também, você pode falar aqui. Agora eu vou resolver alguns exercícios e, enfim, como você já resolveu alguns, se você quiser falar aqui alguns exercícios e ficou em dúvida, fica à vontade, tá? Tá, tudo bem. Eu vou para a apresentação aqui para projetar os exercícios. E se já tiver respondido e, enfim, quiser falar para mim para o próximo, pode fica à vontade também, tá? O primeiro aqui Ok. é o da Mackenzie aqui que a gente vai responder, vai ser 32. Eu vou ler primeiro o texto
o enunciado e depois eu leio o textinho de cima ali, tá? O texto apresenta um trecho da versão escrita do poeta Virgílio, em Enéida, acerca da fundação da cidade de... Enfim, acho que... vou ler aqui o texto agora. Após vingarem o destino infeliz da mãe, real Silvia, detida por um longo tempo pelo perfídio tio Amúlio, e restituírem o reino de Alba ao avô Numitor, Rômulo e Remo teriam decidido por conta própria fundar com seus companheiros e todos os homens uma cidade. De muito todo simples, Rômulo e Remo foram tomados pelo desejo de fundar uma cidade nos mesmos lugares que haviam sido abandonados e criados, ou seja, às margens do rio Tibre. Enfim, aqui já tem várias características que indicam que cidade seria essa. E qual você colocaria aí? Eu colocaria Roma, né? Porque você tinha falado antes lá que as poucas informações que a gente tem do início de Roma é por aquele negócio lá, o Rômulo e Remo. Uhum. E tá certo. Enfim, vamos para a próxima então. Deixa eu ver aqui. Agora 34 aqui. Durante séculos, o mar Mediterrâneo foi o centro comercial do mundo conhecido. Dominá-lo significava também exercer plena hegemonia política e militar. São exemplos da busca pelo controle do Mediterrâneo e de sua importância. E nessa daí? É a letra A, né? As guerras púnicas. Eu esqueci de falar o nome da guerra só, mas, enfim, também é importante, assim, esse tipo de questão. Que foi a guerra entre Roma e Cartago. 36 agora. Importantes transformações políticas, econômicas e sociais ocorreram com a expansão romana pelo Mediterrâneo. E nessa daí, qual que você colocaria? Tá, essa eu tô muito em dúvida. Dúvida entre qual questão? Entre qual alternativa? Mas enfim, De escravos. Eu tô em dúvida entre a D e a E. Só que eu acho que eu também Vamos, tô em dúvida se é uma das duas. vamos Vamos. junto. A D e a E, então? Vou começar pela D. A imigração da população do campo para a cidade, predomínio da atividade comercial, grande aumento do número de escravos. E agora a E. Fortalecimento da família tradicional, concentração da economia nas atividades agropastoris, preservação do monoteísmo. Enfim, eu acho que várias características aqui estão erradas, né? Começando pelo monoteísmo, porque a religião românica de Roma ela foi inspirada na religião grega, ou seja, ela é uma religião politeísta. Enfim, ela se baseia em vários deuses. E, enfim, são quase os mesmos deuses, só mudam de nome, assim, de uma religião para outra. Então, aqui o monoteísmo está errado. As atividades agropastoris também vão estar erradas, porque
com a expansão romana pelo Mediterrâneo, que vai acontecer uma grande expansão do comércio, da atividade comercial no alto mar. Então também é uma coisa, uma característica errada nessa questão. E o fortalecimento da família tradicional, realmente não sei como veio parar nessa questão aqui. Então também é uma alternativa, uma afirmativa errada. Então a gente tem a D que, enfim, tem todas as suas afirmações estão corretas. A imigração do campo para a cidade, como eu falei, o êxodo rural é isso daí, a imigração do campo, da população do campo da cidade. E por que essa população se migrou do campo da cidade? Porque com a expansão romana, os patrícios eles ficaram com a maioria das terras, foram conquistados, ficaram com os escravizados, e, enfim, os pequenos proprietários e a plebe que tinha, enfim, essas terras pequenininhas, eles não tinham como concorrer com esses patrícios assim nas atividades comerciais que eles assumiam. Então, a única alternativa que restou para essa classe social de pequenos proprietários e também de plebeus é que eles foram para a cidade, enfim, ficar para tentar, enfim, pressionar o governo para ter para ter algum benefício ou até tentar conseguir um trabalho, porque, enfim, eles iam perdendo essas terras para os patrícios, porque eles não tinham como manter, não tinham dinheiro, eles acabaram indo, todo mundo acabou indo para a cidade. E o predomínio da atividade comercial também é uma coisa correta, porque, enfim, com a expansão romana no Mediterrâneo, uma coisa que é consequência da outra é a atividade comercial aumentar bastante. E o grande aumento no número de escravos, que a gente também já viu com as guerras que os romanos estavam travando nessa expansão romana, eles iam conquistando escravizados. Tá ok? Tudo bem? Né? Tudo certo, sim. Eu fiquei em dúvida entre as duas, mas aí aquela coisa do monoteísmo também é me tirar daí, ali, Uhum. Beleza, que então. não fazia sentido para Roma. Uhum. Deixa eu ver agora. É 37 agora. É, Roma expandiu-se consideravelmente pelo Mediterrâneo no período republicano. Enfim, eu acho que é a mesma questão, então vamos passar rapidinho por ela. É, peraí, deixa eu ver. É quase a mesma questão da anterior. Então, deixa eu ver aqui se na alternativa se muda alguma coisa. É quase a mesma coisa, então vamos passar por ela aí um pouco mais rápido, tá? Deixa eu ver agora. Essa questão é importante aqui. É, enfim, eu não falei do Graco, mas os irmãos Gracos eles foram pessoas que tentaram fazer a reforma agrária em Roma, no Império Romano, no Império Romano, não, desculpa, na, na região que a gente tem que na expansão no território romano. Acho que assim é melhor para gente entender. Porque, enfim, com as conquistas dos patrícios, a terra se concentrou muito na mão de poucas pessoas. E, enfim, com isso restou toda uma população que, enfim, precisava de uma área para cultivar, para se manter. E com isso, os irmãos Gracos eles pensaram em dividir essa terra, tirar um pouco dessa terra dos patrícios e dividir entre as outras pessoas. O que, enfim, não foi recebido muito bem pelos patrícios. E um desses irmãos acabou morrendo nas mãos dos patrícios. E, enfim, deixa eu ver. Com base no texto, vou ler aqui agora para você. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão agrária na República Romana, é correto afirmar que. Vou ler agora o textinho aqui em cima. Graco parecia ter chegado ao ponto em que renunciava completamente ao plano ou começava uma revolução. Escolheu a última hipótese, rompeu as relações com o colega e apresentou-se diante da multidão,
reunida, perguntando-lhe se um tribuno que se opunha à vontade do povo não devia ser destituído do seu cargo. A Assembleia do Povo, habituada a ceder todas as propostas que lhe deram apresentadas e composta na maior parte do proletariado agrícola, emigrara do campo estando pessoalmente interessada no voto da lei. Deu resposta quase unanimemente favorável para obter a reeleição inconstitucional. Meditava ainda novas formas. O Senado reuniu-se no Templo da Filadélfia, quando Tibério levou a mão à frente para indicar ao povo sua cabeça estava ameaçada. Começou-se que ele pedirá ao povo para coroá-lo o diadema, o cônsul Cévola. Foi instituído a deixar que matasse o traidor. Morreram com ele cerca de 300 pessoas. Bom, esse daí é um textinho um pouco mais longo, mas, enfim, vou dar um tempinho aqui para você ver as questões aí. Eu acho que é a D, a letra D. Tá certo. É a questão da reforma agrária, como eu falei agora. Tirar dos ricos e dividir essa terra entre a população mais pobre. E deixa eu ver aqui agora. Agora é um exercício sobre a paz romana, que já é um pouquinho sobre o Império. Vamos lá, sobre o Alto Império. A ascensão de Otávio Augusto ao poder inaugurou uma nova fase para o mundo romano, durante a qual teve início a chamada Paz Romana, também conhecida como Paz Augusta. A respeito dessa fase, é correto afirmar que... E aí? Vou dar mais um tempinho aí. Essa é a letra C? Deixa eu ver. Acho que ela foi aqui, não sei. Eu fiquei só entre ela até É que então. essa questão é um pouco confusa, essa 44, eu achei. Mas, enfim, a paz romana, ela se refere ao tempo do Império. Então, aqui a gente já pode eliminar a C, a D. Deixa eu ver os outros. Também, Império Chinês também não tem muita coisa a ver. Deixa eu ver. E a oficialização do cristianismo, quando a gente viu, vai ser só com o Edito de Milão. Então, essas 4 estão erradas por esses motivos. E, enfim, sempre quando a gente tiver algum exercício assim que a gente ficar mais em dúvida, vai, vai eliminando as outras que eu acho que vai ser mais fácil encontrar a resposta. Mas eu confesso aqui que esse exercício também, enfim, além de estar um pouquinho difícil, é meio confuso assim a maneira como ele está organizado, eu achei. Mas a questão correta é a aqui que caracterizou-se por uma política externa que visava consolidar as fronteiras mediterrâneas, reduzindo o ímpeto da expansão romana. Enfim, como a gente estava conversando anteriormente, o Império Romano ele ficou tão grande que, enfim, ele não, ele não precisava conquistar mais territórios. O que ele precisava era fortalecer as suas fronteiras para impedir as invasões bárbaras. E, enfim, todas as informações nessa questão estão corretas, então é a alternativa certa. Você tem alguma dúvida nessa questão?
Ou tá de boa? Da República. Só desse detalhe que o Império Romano ele não estava querendo mais expandir. Não, tá de boa. É, tá tranquilo? É que a gente tá falando do Império agora. Tipo, na Tá, República. Pode falar. não, eu ia falar que tá assim, tá tranquilo. Ah, beleza. Agora. Agora é a questão da Unicamp aqui de segunda fase. É um pouco mais complicado, se quiser a gente pode responder junto. Vou ler aqui para você. Neste depoimento, o imperador Augusto, então que a gente tem aqui já tem o contexto político e também social que vai tratar do texto, descreve a paz romana, realização que assinala o apogeu e expansão do império no Mediterrâneo. Estendia os limites de todas as províncias do povo romano, fronteiriças de noções que escassavam a obediência do império. Restabelecia a ordem nas províncias das Galhas, das Espanhas, na Germânia, juntei o Egito ao império, recuperei a Sicília, a Sardenha e as províncias além do Adriático. Enfim, lógico que ele está querendo se vanglorificar aqui com esse discurso. E, enfim, vamos para a questão A. Qual foi o meio utilizado por Augusto para estabelecer a paz romana? E aí? Então, como você tinha dito, né, até mesmo a questão anterior, É, a coisa da evitar a expansão, né, a expansão do império. sim, Ele não fez com que continuasse expandindo. sim. Também tem a questão muito relacionada ao exército, essa questão do militarismo, essa questão fortalecer o exército também para garantir essa proteção nas fronteiras. E dentro de Roma mesmo, uma das características é a política de pão e circo, para controlar ali para que os romanos não se revoltassem. Expliquei a importância do mar Mediterrâneo para o Império Romano. Enfim, essa é uma coisa que a gente já conversou, que o mar Mediterrâneo é importante até hoje. Enfim, não sei se você viu aquela notícia do canal do barquinho lá que encalhou no canal de Suez. Enfim, o canal de Suez é uma das saídas do mar Mediterrâneo, então meio que foram contabilizadas ali milhares de dólares foram perdidos só com aquele navio que engalhou por poucas horas. E, enfim, para o Império Romano é a mesma coisa. Foi muito importante comercialmente, politicamente, para se impor diante dos outros territórios daquela região. Enfim, essas são as características que fazem o mar Mediterrâneo importante para o Império Romano. E quais são as formas de governo que antecederam a ascensão dos imperadores de Roma? Essa eu vou deixar para você, que é um pouco mais enfim, de decorar que foi ou não. Então, se quiser, pode ficar à vontade para responder, tá? Foi a República e a Monarquia? Certinho. Então, gabaritamos aí essa questão do Unicamp. Tem alguma dúvida nessa? De boa? Não, tá de boa. Eu só não lembrava que na letra A, né, a política de pão e circo fez a diferença, não lembrava disso. Aham, beleza. Vamos ver para a próxima aqui agora. Vamos para 54 aqui, rapidinho.
Entre os principais fatores que contribuíram para a queda do Império Romano do Ocidente, podemos afirmar que... Vou dar um tempinho para você, tá? A letra C. Vamos ver. É, eu falaria que era a letra D, mas a letra C para mim também tá ok. O que você acha? Pra mim também ficou entre as duas, né? Aham. Que Eu realmente acho, também aconteceu a crise do escravismo. eu acho que só essa última afirmação aqui que não deve estar correta, mas sempre quando aparecer essa questão da crise, vamos ligar sempre ao escravismo, que, enfim, crise do escravismo é uma coisa unânime, assim. Então, como o gabarito tá dando a D, eu vou colocar a D aqui como a resposta correta, tá bom? Não, tudo bem. Beleza. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Só, só uma dúvida que eu tenho. Você pode voltar lá rapidão? A invasão dos bárbaros foi realmente no de Augusto, né? Não teve nada a ver com essa de Trajano. Não, a invasão dos bárbaros vai acontecer depois de Augusto. O que o Augusto ele estava tentando fazer na época, que é na parte do Alto Império Romano, é proteger as fronteiras, enfim, enviando exércitos, criando barreiras, enfim, que a gente acabou de ver na questão anterior, que é a questão da paz romana, para impedir a invasão bárbara. O imperador Augusto ele cria essas medidas, tá? Só deixa eu confirmar aqui essa questão do Trajano, que eu não entendi direito. Bom, eu acho que, segundo o Google, não foi não foi nessa parte do Trajano que aconteceram as invasões bárbaras. Mas eu achei bem confuso, assim. Então, sempre quando você for prestar, enfim, fazer algum simulado, na prova mesmo da Unicamp, ou, enfim, qualquer outro vestibular que você for prestar, sempre leva essa característica da crise do escravismo como a mais importante aqui para a queda do Império Romano, porque é uma coisa que vai impactar muito na produção enfim, nas terras, nas produções de todo o Império, tá bom? Tudo bem. Tem essa questão 52 aqui, que eu também vou passar um pouquinho mais rápido sobre ela, que fala do cristianismo. A perseguição e repressão aos cristãos foi por imperadores romanos e estendeu-se até o século IV, quando ocorreu uma alteração decisiva nas relações entre o cristianismo e o poder imperial romano. A respeito disso, é correto afirmar que
E a questão correta é a mesma. O cristianismo passou de religião perseguida à religião oficial do Império Romano. E o poder imperial aproveitou o prestígio crescente da religião surgida na Palestina para ampliar sua sustentação política. Enfim, foi realmente isso que aconteceu através do Edito de Milão que acontece essa liberação do cristianismo e o Império Romano, já em decadência, vai utilizar essa religião para tentar se sustentar, mas também não vai rolar. Agora a última questão aqui, deixa eu ver. Fala da questão, Teodósio estabeleceu que após sua morte, ocorrida em 395, o Império, para melhor ser administrado, deveria ser. Enfim, aqui já está na crise do Império Romano, no Baixo Império Romano. E a resposta correta é uma das alternativas para a crise que a gente já tinha conversado na, no resumo que a gente fez. Então, se quiser, eu vou dar um tempinho para você pensar nessa questão. É a letra B? Deixa eu ver. Uhum. É a letra B. Dividido entre duas partes, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Enfim, para tentar conter a crise, essas foram uma das medidas tomadas pelo Império Romano. Lembra quando a gente conversou? Também foi colocada o teto nos preços tanto dos alimentos como nos salários, enfim, para diminuir um pouco a inflação. E dividir o Império entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente seria melhor para administrar essas duas áreas do que, enfim, um Império todo, um Império gigantesco assim. Então, a questão correta é a D, a B, quer dizer. E, enfim, esse era o último exercício que eu tinha pensado. Se você tiver mais alguma questão que quando você estava fazendo você ficou com dúvida, pode falar, tá? Eu vou parar de. Eu tava vendo aqui Pode falar. eu tava vendo aqui nas minhas coisas, eu também tinha feito a 44. Eu tava vendo aqui nas minhas coisas, eu também tinha feito a 44 e aí eu achava que ela tava um pouco certa, e tanto que eu até errei, né? Ela foi uma das que Uhum. eu errei. Enfim, é, a gente vai ficando por aqui hoje. E, enfim, como eu tinha falado no começo da aula, se você quiser, sentir à vontade, pode colocar algumas observações nesse formulário que eu mandei aqui, nesse link desse formulário. E para a gente ir pensando junto em algumas aulas temáticas, desculpa, algumas aulas extras para fazer parte também enfim, ao invés da gente ficar vindo aqui sempre ficar resumindo e para o exercício a gente fazer algumas aulas temáticas. Eu não sei se, acho que você estava na aula de História da África, né? Vai ser mais ou menos naquele esquema. Eu tava assim. Beleza. E, enfim, até agora eu pensei em uma aula para a Revolução Haitiana, mas eu vou dar mais para frente, quando a professora entrar no assunto da Revolução Francesa. Também do movimento negro no Brasil, mas, enfim, estou esperando a Ingrid chegar um pouco no assunto do século XX, então vai demorar um pouquinho também. E, enfim, também tem outros assuntos que eu pensei, como conversar um pouquinho sobre rap também e como utilizar isso no ensino de história. E, enfim, se tiver alguma dica, alguma sugestão, algum comentário para fazer, fica à vontade para fazer nesse link aí, tá bom? Tá bom. Eu queria falar que eu gostei muito daquela aula lá de História da África. Aham, Eu achei precisa. obrigado. Então a gente vai pensando aí em outros temas também. E, enfim, hoje a gente fica por aqui. Foi mais uma recapitulação aí do conteúdo que a Giovana passou para você. E é isso. Obrigado por ter vindo na aula. E a gente se vê aí nas próximas aulas aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo.
Tchau, professor. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.